Fala parceiro, fala parceira, você pergunta e eu respondo. Então, essa semana vamos responder 3 perguntinhas aqui, olha lá. José Brás, como faz para a costela de boi ficar mais macia? A costela de boi tem muito no conceito boi de primeira e boi de segunda, esse é o primeiro conceito. O que eu quero dizer com você, para você com isso? Se você comprou um boi lá de raça, ou bem cuidado, conversou com sua churrasqueira, a costela estava gorda, caprichada, é uma costela que é um pouco mais macia. Mas a costela ela tem o colágeno demora tempo para quebrar, para ficar macio. Esse que é o processo da costela. Então não adianta. Costela, dependendo do tamanho da costela, é de 5 a 6 horas de cocção. Sempre fogo brando, leve e longo tempo. É só assim que você vai conseguir deixar a costela macia. Não tem regra que mude. Ou se você quiser fazer, por exemplo, um assado de tiras de uma costela Angus dianteiro, aí é uma carne que é um boi de primeira, uma costela macia, 10 minutos na grelha tá pronto. Então esse depende da costela que você vai fazer e o tipo de cocção que você vai usar aí. A costela dianteira, essa que chama gauchinha, se você comprar ela e cortar com um assado de tiras, mesmo que for do Nelore, ela vai ser macia. Então você vai colocar ela lá numa grelha, você vai adorar o sabor e é um processo de cocção rápida. Beleza? João Bosco. A carne de porco e carneiro, uso o mesmo processo de selagem sem o sal? João Bosco, é uma pergunta que é sempre importante. Se você está me perguntando isso, e é legal falar sobre esse processo do sal, e a sua pergunta é legal por causa disso, se você deve gostar de usar o sal sempre depois. Se você faz isso, faz o processo de Maillard, que é aquele processo, deixa eu ver que você fala de selagem, você vai selar a carne e faz o mais importante dos processos é o de selagem ou de Maillard, que dá aquela crostinha marrom. Então, para responder a tua pergunta, a carne de porco e de cordeiro usa o mesmo processo de selagem sem o sal? Sim. Depende do corte que você está usando, claro, e o tipo de cocção que você vai fazer. Por exemplo, você vai fazer uma bisteca. Faz a bisteca suína, dá para você fazer um prime rib dela, tirar ela mais grossa. Então você pega na tua casa, faz uma frigideira, faz um tutu lá, que você vai fazer um dia que você fez um tutu, um arroz, uma bisteca com uma couve. Então você pega uma frigideira sua, esquenta bem ela com manteiga, coloca a bisteca e deixa ela até muito quente a frigideira e aí você coloca a bisteca naquela manteiga, ela vai fritar. Você vai ver que a hora que ela selou, ela fica marrom aqui desse lado, você vira marrom do outro, você está guardando o suco, mesmo conceito. Legal? Mesma coisa pro cordeiro, você pegou um French hack, um short hack, são aqueles cortes que tem os dedinhos lá que são da costela do cordeiro, selagem. O cordeiro ele tem um processo que você tem que tomar cuidado para ele emborrachar, só isso daí. Depende do tempo que você faz esse processo de selagem, aí tem que ser bem rápido, que você demorar um pouco e emborracha um pouco. Legal? Próxima pergunta, vamos aqui pro Luiz Henrique Caio. Para fazer a carne assada tipo cupim, qual o sal mais indicado e a quantidade que devo usar? Luiz Henrique, o sal tem uma regra que é máxima, quanto menos é mais. Então assim, independente da quantidade que você vai usar de sal, se é a primeira vez que você vai usar o sal no conceito da carne, se você colocar menos, depois você consegue corrigir com sal fino ou flor de sal. Enfim, esse é um primeiro conceito que você pode usar se você está na dúvida. Regra básica de quilo por quantidade de sal, principalmente por tamanho de carne, porque quanto maior a carne, você pode usar uma granulatura de sal maior. Então, para uma carne que é, por exemplo, o cupim, se você vai salgar ele, usar o sal para fazer o assado nele, é ideal que você use uma granulatura maior, porque cupim normalmente é uma carne de 2 a 3 quilos, enfim, né? Então é uma granulatura de sal maior, porque o sal vai derretendo lá nele lá e vai ficar somente a quantidade ideal para ele. Não pode impregnar ele de sal todo, mas você coloca sal por em volta nele por igual. E depois na hora que você for tirar o sal ali, só ele vai ter quase reduzido a parte mínima do sal, só vai eliminar o excesso que ficou do sal ali. Então assim, uma regra desse processo do sal é você usar com moderação. O sal é esse processo. E claro, granulatura. Você vai usar o sal para um longo tipo de cocção, para uma peça grande, você pode usar pedaços grandes que ele vai derretendo aí ao longo do tempo. Não pode ser o fino. Você pôr o sal fino no cupim, que é um longo processo de cocção, ele vai sugar todo o sal aí, vai ficar super salgado. Ou você pode fazer, tipo, nesse processo, você poderia fazer uma injeção, injetar uma salmoura, por exemplo. Aí você faz uma salmoura e prova a salmoura, viu que está no sabor, no
ao ponto que você consiga gostar daquele, você não tá excesso de sal, nem muito, nem pouco, você faz uma injeção de salmoura nele lá, fica bem bacana também. Beleza? Valeu. Itamar responde dessa semana. Fica aqui o final do processo e se tem uma dúvida, escreve aí embaixo que eu vou te responder. Você pergunta e eu respondo. Tudo sobre churrasco.